A Unifesp é uma grande comunidade formada por mais de 28 mil estudantes e mais de 7 mil agentes públicos e públicas. Em constante atividade nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e gestão, são muitos os processos e as operações diárias na universidade que geram impactos no meio ambiente, como o consumo de energia elétrica e água, além da produção de diversos tipos de resíduos, como os químicos, potencialmente infectantes, recicláveis e orgânicos. Por esse motivo, são necessárias práticas sustentáveis capazes de reduzir os possíveis impactos. A gestão ambiental da Unifesp, por meio do seu departamento e divisões, tem o papel de conciliar os interesses da instituição e as necessidades ecológicas, encontrando um equilíbrio. Ao longo dos últimos anos, esse compromisso com a sustentabilidade foi sendo consolidado na universidade e muito já foi realizado, apoiando, orientando e implementando ações e políticas de responsabilidade socioambiental. Em 2023, a gestão ambiental da Unifesp celebra 10 anos de compromisso com o manejo consciente e responsável dos recursos naturais. Ao longo desse período, foram implementadas inúmeras ações em todos os campi da universidade, promovendo o uso racional de materiais de consumo, de energia elétrica e de água. Os esforços resultaram também no fortalecimento dos programas de qualidade de vida no ambiente de trabalho, além da promoção de práticas de sustentabilidade no gerenciamento de resíduos, no uso da frota de veículos e nos processos de compras e contratações. As políticas institucionais, materializadas em resoluções, instruções normativas e manuais, foram fundamentais para o estabelecimento de uma direção coesa e coletiva de todos e todas que atuam na universidade para práticas mais sustentáveis. Instrumentos de avaliação de sustentabilidade possibilitaram o mapeamento e a análise das principais questões a serem atendidas no gerenciamento ambiental da instituição. A elaboração do Plano de Gestão de Logística Sustentável, PLS, estabeleceu uma ferramenta efetiva de planejamento das ações de sustentabilidade, com objetivos e responsabilidades, promovendo a adesão conjunta de muitos setores da Unifesp. Além disso, foi fundamental atuar no fortalecimento da consciência de práticas sustentáveis, por meio de ações de educação ambiental, como cursos, palestras, eventos e campanhas para a universidade e para toda a sociedade. O conjunto dessas ações possibilitou maior eficiência nas atividades regulares dos campi, como o gerenciamento de resíduos, a monitoria e o diagnóstico ambiental, a fiscalização de contratos e a gestão do consumo de energia elétrica, de água e do gás da instituição. Em 10 anos, foi possível conscientizar e conduzir a universidade para um funcionamento mais sustentável, estruturando as atividades de todos e todas que nela atuam, na direção de uma gestão inteligente dos recursos, com resultados concretos na conciliação entre as práticas diárias e a preservação do meio ambiente. Sabemos que ainda há muito por fazer e melhorar. Por isso, a gestão ambiental da Unifesp comemora seus 10 anos de atuação e reafirma o compromisso da universidade com a responsabilidade socioambiental. Unifesp, valorizando a gestão e a responsabilidade socioambiental além dos limites da universidade. Bom dia a todos. Meu nome é Vanessa. Eu trabalho na divisão de gestão ambiental do campus de Adema. Inicialmente, eu vou dar algumas informações a respeito da plataforma que estamos utilizando. Vocês estão participando dessa palestra através do Google Meet. Então, peço, por favor, a gentileza de todos que desliguem o microfone e a câmera para evitarmos interferências. Todas as perguntas e comentários devem ser feitos pelo chat a qualquer momento durante a apresentação. Os moderadores irão anotar os questionamentos e, ao final da apresentação, serão respondidos pelos palestrantes. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença desse webinar, que faz parte do 5º mês do meio ambiente da Unifesp, realizado pelo Departamento de Gestão e Segurança Ambiental e pelas divisões ambientais dos campos da Unifesp. Como mostrado no vídeo de apresentação, 2023 é um ano marcante para a universidade e, por isso, o tema do nosso evento é 10 anos de gestão ambiental na Unifesp, avanços e parcerias.
Deixa eu só colocar aqui. Um slide. Bom, antes de iniciar as apresentações de hoje, eu gostaria de divulgar as próximas palestras confirmadas. Só confirme para mim se está aparecendo o slide. Por enquanto, não. Não? Espera um minuto. Agora sim? Sim. Tá. Obrigada. Então, antes de iniciar as apresentações de hoje, eu gostaria de divulgar a vocês as próximas palestras confirmadas para o evento, né? Hoje, no dia 14, nós teremos 2 eventos no campus Baixada Santista. Uma é a palestra O Dia a Dia de uma Cooperativa de Catadores, e o outro é o Cine Debate Rio Itapanhaú, Questões Ambientais e Sociais. A primeira palestra ela vai ser presencial, no campus Baixada Santista, mas o segundo ele vai ser disponível via YouTube. Então, convido a todos para estarem prestigiando esses dois eventos, né? E amanhã, no dia 15, nós temos uma palestra presencial no campus São José dos Campos, que o tema é Animais Peçonhentos e Pragas, né? Que ele vai ser proferido por especialistas do Centro de Zoonoses. E para vocês poderem ter acesso à página aqui do meioambiente.unifesp.br, para vocês obterem também a programação atualizada, porque o evento ele se encerra até na sexta-feira. Então, até sexta-feira nós temos eventos acontecendo nos campos da Unifesp e na reitoria. Bom, hoje nós temos o prazer aqui de receber, né, a doutora Miriam Shinzato e o doutor Clássio Ferreira da Silva. Ambos são docentes da Unifesp Campus Diadema. A doutora Miriam é graduada em Geologia pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciências na área de Mineralogia Experimental pelo Instituto de Geociências da USP, doutora também pelo Instituto de Geociências na área de Mineralogia. Atualmente, ela é docente do Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas da Universidade Federal de São Paulo, campus Diadema, onde leciona as disciplinas Geologia, Mineralogia e Tratamento e Reaproveitamento de Resíduos. Ela também é orientadora no programa de pós-graduação em Análise Ambiental Integrada da Unifesp e desenvolve pesquisas nas áreas de mineralogia aplicada, caracterização e reaproveitamento de resíduos sólidos e tratamento de águas e efluentes utilizando materiais naturais. Então, hoje ela vai apresentar um pouco do trabalho dela, né, sobre o projeto de compostagem no campus Diadema. Então, eu passo a palavra para a doutora Miriam, que fará a sua apresentação. Assim que estiver pronta, fique à vontade para iniciar. Bom dia a todos. Obrigada, Vanessa, pela apresentação. Eu vou compartilhar, então, desculpa pela voz, em primeiro lugar, que eu estou meio gripada e acabou afetando a minha garganta. Vou compartilhar a tela. Acho que já está compartilhando, certo? Sim. Então, tá bom. Então, vou falar um pouquinho sobre a nossa experiência com a atividade de compostagem na Unifesp. A gente iniciou a atividade de compostagem já faz um tempinho, né? Mas antes de começar a falar dessas atividades, queria só falar do conceito, né? O que é a compostagem em si, por que ela é importante e por que a gente resolveu aplicar na Unifesp. Bom, para começar, a compostagem é um processo biológico aeróbio. Quando a gente fala aeróbio, significa que tem que ser realizado em condições atmosféricas, tá? Então, a gente tem que fornecer ar, né, para essa atividade ocorrer de forma controlada e transformar esses resíduos orgânicos em um material mais estável, que a gente chama de humus ou composto orgânico. Tá? Então, na realidade, é só misturar
uma biomassa inicial na proporção correta, rico em nitrogênio e rico em carbono, que os próprios micro-organismos que estão presentes no meio vão atuar, né, vão começar a degradar esse material até virar um composto final. Então, como é um processo aeróbio, eu preciso fornecer oxigênio nesse meio, né, e, ao mesmo tempo, água. Né? Na realidade, a água já está presente na biomassa inicial, mas durante o processo pode ser que falte, então a gente tem que estar sempre controlando a entrada de oxigênio e ar, para obter depois esse composto final. Então, praticamente, observando assim, é uma atividade bem fácil de ser realizada, né? E qual que é a importância dessa compostagem? Você consegue, em primeiro lugar, transformar um resíduo que antes você iria jogar fora num produto muito importante, né, que é o composto, e nessa transformação você acaba reduzindo o volume desse material em mais de 50%, você acaba, durante o processo, eliminando os micro-organismos patógenos, né, dependendo da temperatura que você alcança, e como vocês viram, é um processo bem simples e seguro. Então, a receitinha básica seria essa, né? Então, a gente pega lá os resíduos que a gente gera em casa, de preferência de restos de preparo de alimentos, que são ricos em nitrogênio, mistura com material mais seco, que seriam as folhas secas ricas em carbono. Então, eu preciso dessa mistura, nitrogênio mais carbono. Faço essa mistura, monto uma pilha e espero aproximadamente 3 meses, de 2 a 3 meses. Tá? Depois desse período, o composto está pronto. Então, praticamente é isso. É lógico que durante o processo a gente tem que ficar de olho na temperatura, na oxigenação e também na umidade. Tá? Esse material tem que estar sempre, a gente tem que estar sempre fornecendo oxigênio e água. Porque todo esse processo é feito por micro-organismos. Por isso que a gente precisa, no fundo, alimentar esses micro-organismos. E praticamente todo o processo da compostagem leva em torno de 3 a 4 meses. Né? Então, a gente tem 2 fases, que a gente chama de bioestabilização e umidificação. Na bioestabilização é quando, então, os micro-organismos começam a atuar com maior intensidade, né, e isso faz variar a temperatura também em todo o processo, por isso que a gente vai monitorando por essa variação da temperatura durante a compostagem. Então, sobe, que é a fase termófila, depois estabiliza, depois cai e fica estável. Tá? Depois de 3 meses, a gente tem já o material curado, que é estabilizado. As principais contribuições, então, da compostagem seria um gerenciamento dos resíduos, porque eu acabo tratando o resíduo e diminuindo o volume também desse material que seria destinado aos aterros. Fora que eu vou estar produzindo um material rico em nutrientes que podem ser usados depois na agricultura, e por isso que eu também acabo ajudando na sustentabilidade das atividades agrícolas, diminuindo o consumo de fertilizantes sintéticos. Né? A vantagem do uso desse composto no solo são várias, né? Por quê? Porque ela acaba melhorando a estrutura do solo, aumenta a porosidade, diminui a compactação, aumenta o pH, né? O pH desse composto final é em torno de 7 a 8, fornece nutrientes para a planta, libera lentamente esses nutrientes, né? Eles não são perdidos com a lixiviação, como ocorre com os fertilizantes sintéticos. Com isso, então, as plantas conseguem aproveitar melhor esses nutrientes e também aumenta a infiltração da água, que vai diminuir, então, a erosão. A erosão ocorre quando a água não consegue ser infiltrada no solo e ela acaba retirando as partículas na superfície. Então, nesse caso aqui, ele melhora a infiltração. E também inibe as doenças do solo e não espalha sementes de ervas daninhas, por exemplo. Bom, então, por isso, por tantas vantagens que a compostagem traz, a gente resolveu, então, colocar em prática a atividade de compostagem em várias áreas na Unifesp. Na verdade, uma experiência foi levando a outra. Né? Então, a gente começou, na realidade, trabalhando com a gestão de resíduos do restaurante universitário, lá da unidade José de Felipe. Então, essa foi a nossa primeira experiência na Unifesp com a compostagem. Como na época, começamos em 2016,
Nessa época, o restaurante universitário, nessa unidade, tinha uma cozinha que preparava os alimentos no próprio local, né, e depois serviam. Hoje está diferente, né, o sistema é outro, a comida já é trazida pela empresa pronta e distribuída, mas naquela época existia uma cozinha, né, o restaurante universitário tinha uma cozinha onde era preparado o alimento. Então, eles acabavam gerando muitos resíduos desses restos de preparo de alimento. Bom, então, com isso, a gente viu uma oportunidade de aproveitar esses resíduos, né, e começar a fazer o processo de compostagem, colocar em prática a compostagem na Unifesp, começando, então, nessa unidade. Tivemos a ajuda da gestão ambiental, lógico, que acabou cedendo essa área que fica lá no fundo, onde tem um abacateiro, não sei se vocês conhecem essa área, perto da polícia. Então, a Fernanda e a Vanessa ajudaram a gente, né, a escolher essa área para a gente começar a trabalhar e instalar o nosso sisteminha aqui. Com a ajuda no início a gente tinha poucos alunos, né, trabalhando, em torno de 6, mas com o tempo vários foram se interessando e acabaram se juntando ao grupo. Então, a gente tem aqui alunos de vários cursos, desde licenciatura, engenharia, ciências ambientais, biologia, todos interessados em colocar em prática, porque esse sistema, para funcionar, tem que ter a ajuda de muita gente, porque ele é praticamente diário, né? Então, foram vários alunos que vieram ajudar. E funcionou da seguinte forma: a gente preparou essa área formando praticamente três fileiras, né? 3 fileiras com 4 pilhas, né? Então, seriam 12 pilhas no total. Na realidade, cada pilha levava uma semana para ser montada. Então, o que os alunos faziam? Todos os dias, e um grupo de alunos lá no restaurante universitário, a gente já tinha um combinado com as cozinheiras, elas separavam todo o resto do preparo de alimentos numa vasilha, daí lá para o meio-dia os alunos iam lá, pegavam esse resíduo, pesavam, porque a gente queria saber quanto que a gente estava compostando, pesavam esse material e colocavam na primeira pilha, por exemplo, né? Então, a primeira semana foi isso que aconteceu. Todos os dias, durante uma semana, os resíduos eram empilhados nesse primeiro quadradinho, nessa primeira pilha, e eram misturados com os resíduos de poda. Também conversamos com o pessoal da jardinagem, que separava os resíduos de poda exatamente para serem usados na compostagem. Então, a gente misturava esses 2 resíduos durante uma semana na primeira pilha, depois na semana seguinte na segunda pilha, e assim por diante. E a gente tinha uma equipe de alunos que iam se revezando, e todos os dias iam lá coletar o resíduo e preparar a compostagem. Bom, durante um mês, então, a gente acabou preenchendo a primeira fileira, depois, no segundo mês, a segunda fileira, e no terceiro mês, a terceira fileira. Quando a última pilha estava sendo preparada, que seria a 12ª pilha, né, então seria no terceiro mês, ao mesmo tempo, a gente já sabia que essa primeira pilha estava pronta, porque leva em torno de 3 meses para as pilhas de compostagem ficarem prontas. Então, ao mesmo tempo que essa pilha estava sendo montada, essa estava sendo já peneirada, tá separada. Por quê? Porque daí, na semana seguinte, ela já estaria livre para montar uma nova pilha, e assim por diante. Então, a gente nunca passava de 12 pilhas, tá? A gente sempre terminava um, começava outro, e assim por diante. Opa. Então, só para mostrar aqui a área, né? Essa área, então, foi realizada junto com a ajuda também do pessoal do PET, né? O pessoal do PET entrou mais tarde e ajudou também a manter essa área, que é só uma curiosidade para vocês verem que nessa área a gente tem o abacateiro ainda está lá, mas a gente vê que o abacateiro ficou até mais bonito, depois que a gente começou a fazer a compostagem aqui na área, porque ela também se aproveitou dos próprios nutrientes, né, do composto. Então, no final dos 3 meses, era esse material que a gente
acabou obtendo, tá? Praticamente reduziu o volume do resíduo que a gente colocava aqui nessas pilhas e formou o composto. Todo esse composto, no final, foi usado no próprio local, em vários projetos, nas próprias hortas que o projeto PET desenvolvia, e também pelos jardineiros também foi usado em toda a área verde da Unifesp, inclusive em uma horta que as meninas da cozinha, da limpeza, né, estavam montando na época. Bom, no final, essa experiência mostrou que é possível a gente reduzir drasticamente, né, a quantidade de resíduos que são destinados aos aterros. No primeiro ano, quase 1 tonelada de resíduos, né, deixou de ser destinado ao aterro, né, e foi transformado em composto. Então, em 1 ano, a gente conseguiu compostar cerca de 965 quilos, e no segundo ano, 783 quilos. Tá? A gente tem esses dados porque a gente pesava o material que era trazido da cozinha. Isso sem contar o material de jardinagem. Tá? Isso aqui o resíduo de jardinagem a gente não pesava. Mas praticamente a gente usava quase que o dobro ou o triplo desse material de jardinagem, porque a proporção ideal para fazer a compostagem é sempre mais de material rico em carbono do que de nitrogênio. Então, provavelmente, se a gente considerar os resíduos de resto de poda e jardinagem, esse número ia duplicar ou triplicar. Bom, fora isso, né, fora essa atividade, a gente acabou também divulgando para outras unidades da Unifesp. Então, a gente recebeu várias visitas, né, como, por exemplo, aqui do pessoal lá do campus São Paulo. A professora, inclusive, a professora Luciana também colocou em prática a compostagem lá no campus São Paulo, e hoje ela tem um projeto de horta. E a gente fornecia esses nossos compostos para o pessoal lá da horta, né, para contribuir também com a horta. Também recebemos a visita do pessoal da Baixada Santista, que também tem um projeto lá de horta, eu acho que suspensa. O pessoal do campus Guarulhos também se interessou em conhecer a nossa área de compostagem. Recebemos visitas de algumas escolas próximas à Unifesp. Isso aqui é a Escola Estadual Simão Bolívar. Isso aqui é uma escola particular, né? A Escola Estágio, que até hoje vem visitar a gente lá na área. Só que, com o fim do contrato, né, do restaurante universitário, o restaurante parou de cozinhar, né? Então a gente não tem mais, a partir de 2018, não tinha mais resíduos para serem compostados. Então, essa atividade teve que parar, né, que a gente não tinha mais resíduos para compostar, mas a gente resolveu levar essa experiência que a gente acabou adquirindo para fora da Unifesp, né, através do projeto de extensão. Então, nesse projeto de extensão, a gente contactou algumas escolas, né, para ver se eles tinham interesse em montar também um sistema de compostagem. Algumas se interessaram sim, né? Então, como exemplo, essa escola municipal aqui de Diadema, que se chama Luiz Gonzaga. Lá a gente montou alguns sistemas, só que essa escola só tem criancinhas, né? Então, praticamente quem trabalhava na compostagem era a própria diretora e um funcionário, né? Então, não sei se eles conseguiram levar adiante, mas eles aprenderam e pelo menos começaram a montar o sistema lá também. E a gente sempre ajuda nos primeiros meses, né? A gente vai lá, visita, acompanha para ver se está tudo ok. E como lá eles têm um restaurante, eles têm uma cozinha para fornecer a merenda para os alunos, então eles geram muitos resíduos. Então, para lá, nessa escola seria fácil a gente fazer a compostagem por causa dessa demanda, né? A gente tem resíduos que podem ser aproveitados. Bom, a gente aproveitou, fez algumas palestras na escola, em uma oficina também, com as professoras, né, da escola. Também
fomos visitar, nesse caso, a Escola Simão Bolívar. Na realidade, foi o professor que veio nos visitar, viu como é que a gente montou o nosso sistema, e ele acabou montando um parecido na escola também. Tá? Ficou bem legal também o sistema deles. Ele seguiu exatamente o nosso modelinho. Essa é outra escola que a gente também foi visitar, que é a Neuza Baceto, que fica lá em São Bernardo do Campo. Essa escola é bem interessante, porque é uma escola para alunos especiais, com deficiência auditiva. Então, a professora explicava, né, em Libras, como é que montava a compostagem, e os alunos participavam. Então, praticamente foram os alunos e a própria professora que montaram o sistema de compostagem naquele local. Logo depois veio a pandemia, então a gente teve que cessar essas atividades presenciais e passamos a adaptar, né, as nossas atividades online também. Então, aqui foi uma atividade que eu e a professora Susan fizemos para a escola de estágio. Aqui é outra atividade que eu fiz com minhas alunas, né? Estava treinando essas alunas para a gente, para assim que fosse possível, né, voltar às atividades presenciais, a gente começasse também ensinar a fazer compostagem em outras escolas e ONGs. Nesse caso, era especialmente para a ONG Beija-Flor. Tá? E assim que foi possível, né, a gente foi pessoalmente lá na ONG, no sítio Joaninha, e acabou também montando o sistema de compostagem para eles. É bem interessante que eles se interessaram bastante, fizeram até um cartaz para ensinar todos os frequentadores dessa ONG a realizarem também compostagem em casa. Foi bem interessante. Eles fizeram até dentro de caixotinhos aqui. E o composto gerado aqui era usado na horta. Tá? Então, isso aqui é a comunidade Sítio Joaninha, que fica perto daquele cemitério, não lembro, da Paz, acho que é, em Diadema. Bom, uma atividade foi puxando a outra, então, alguém fez contato lá com a ONG, que se queria também que a gente apresentasse uma palestra de compostagem no Hospital Estadual de Diadema, então a gente também acabou participando desse evento lá no hospital, também com uma oficina de compostagem. Também realizamos outra oficina aqui na Semana de Ciências Ambientais, acho que foi no ano passado. Bom, e essas atividades continuam, tá? Agora eu queria falar um pouquinho da nossa experiência com pesquisas, né? Por quê? Porque durante essa atividade de compostagem, a gente observava várias coisas, né? A gente percebia, por exemplo, que que nessas pilhas apareciam muitos bichinhos, né? A gente brincava que eram os bichinhos da compostagem, porque é uma coisa bem interessante, é que a gente percebia que, assim, tem várias pessoas que têm medo de fazer compostagem em casa, achando que vai atrair roedores e que também vai atrair, por exemplo, insetos, né, baratas, por exemplo. Mas não, a gente sempre fala para eles, não atrai nada. Se for atrair, vai atrair passarinhos, por exemplo, porque os passarinhos adoram comer os bichinhos da compostagem, né? E era comum a gente montar a pilha e no dia seguinte a gente chegar na área e a pilha está toda desmontada, né? Por quê? Porque os passarinhos vinham lá e começavam a ciscar, né, a pilha. Então, acabava desmontando porque eles começavam a ir atrás desses bichinhos. E a gente já percebeu que um desses invertebrados que aparecia com frequência era esse aqui, era o piolho de cobra, que a gente chama de gongolo, tá? E é muito, muito comum. Aparecia de monte, e no início a gente achava que era até ruim para compostagem. Só que fazendo uma pesquisa, a gente verificou que não, que o gongolo, que é o piolho de cobra, ele é bom para compostagem, porque ele acaba triturando também o resíduo mais resistente, que é o caso dessas folhas, ricos em celulose. Então, a gente resolveu fazer uma pesquisa, e a gente viu que a Embrapa já estava fazendo isso também, né? Então, uma aluna se interessou em trabalhar com a gente, então, ela desenvolveu a pesquisa, o projeto de TCC dela, comparando, então, a qualidade
de uma compostagem realizada pelo gongolo, pela minhoca e pela compostagem normal. Então, a gente fez essa experiência dentro de vasilhas, né, em triplicata, por isso que tem vários. Daí, na própria área da compostagem, a gente coletou, né, os próprios gongolos que a gente usou no experimento, também usamos minhoca e também sem nada, sem invertebrados. Então, fizemos um experimento para comparar o composto produzido pelo gongolo, que é o piolho de cobra, o composto produzido pela minhoca e o composto sem invertebrados. Né? Daí pegamos também, montamos o sistema dentro dessas vasilhas, ela monitorou durante 90 dias, né, ou seja, 3 meses, e no final obtivemos esse composto. Na realidade, os 3 ficaram muito parecidos, né, e o resultado, aliás, a gente até conseguiu publicar já os resultados numa revista, que é o Environmental Technology. E no final a gente percebeu que os 3 são muito parecidos, né? A qualidade dos 3 compostos é bem parecido. Só um instante. Só que, no caso do gongolo, ele aumenta a quantidade de cálcio, muito provavelmente porque quando ele defeca também, ele deve colocar alguns materiais mais ricos em carbono não, cálcio, desculpa, cálcio, assim como a minhoca, a gente vê que tem a própria contribuição do metabolismo desses invertebrados, tá? Então, a qualidade melhora, com certeza, e no final a gente conseguiu, então, publicar os resultados aqui. Um outro trabalho que a gente realizou também usando o processo de compostagem foi na área de uma usina hidrelétrica. Não sei se vocês sabem, mas toda essa área gramada aqui, né, da usina hidrelétrica, aliás, a usina hidrelétrica tem uma área muito grande de gramado que precisa ser constantemente podado. Tá? Então, eles geram muitos resíduos de grama. E, geralmente, eles pagam para depois dispor esse resíduo em aterros. Então, para evitar esse descarte, uma aluna minha que trabalhava exatamente nessa usina hidrelétrica, fica lá em Paraibuna, ela colocou em prática a compostagem. Só que daí, que resíduo que ela ia usar como resíduo rico em nitrogênio? Então, eles tinham lá lagoas, né? E ela disse que nessa lagoa morriam muitos peixes, tinham viveiros, onde também tinha muitos resíduos de esterco, de aves. Então, a gente misturou todos os tipos de resíduos que essa usina hidrelétrica gerava, tá? Mas o foco principal era diminuir o volume desse resíduo do gramado. Bom, então ela fez também vários experimentos, a gente acabou, nesse caso, compostando resíduos, né, restos de animais, de carcaças, né, de animais, e nesse caso tem que ser bem controlado, tá? Principalmente a temperatura, porque você não pode gerar micro-organismos patógenos. E para você ter certeza que eles foram eliminados, você tem que garantir que a temperatura esteja acima de 60 graus, por exemplo. Aqui não foi o caso dos invertebrados. Né? Aqui eu não posso aumentar a temperatura, senão eu acabo matando as minhocas e os gongolos. Nesse caso aqui, não, eu tenho que controlar a temperatura e deixar bem alta. Então, ela fez também, o resultado ficou bem interessante e também a gente conseguiu publicar os resultados desse trabalho. Bom, atualmente, toda vez que eu acho que eu já tinha feito tudo de compostagem, que eu já ia fechar o projeto, né, sempre surge uma coisa nova que acaba fazendo que a gente continue com esse projeto. Então, o próximo desafio nosso, já começou, né, foi apresentada pela Fernanda e a Vanessa, né, que veio com essa ideia de tratar esses resíduos de jardinagem e de poda que são gerados em grande volume na unidade José de Felipe. Né? Então, a gente vê aqui, tá vendo, pilhas imensas de resíduos de poda e jardinagem. Bom, então a gente conversando com todos os setores, né, então gestão ambiental, pessoal da jardinagem, a gente resolveu, então,
colocar em prática, de novo, aquele sisteminha que a gente tinha feito lá no início para tratar os resíduos do restaurante universitário. Então, a gente já começou a trabalhar aqui, mas a gente percebeu que muito desses resíduos já se transformaram em composto. Então, é isso que a gente está fazendo agora, separando o que é composto do que não é, e começar a montar pilhas menores para a gente acelerar esse processo de compostagem, porque em pilhas menores é mais rápido do que em pilhas maiores. Mas a gente percebeu que tudo isso aqui é composto. Então, a gente já começou a separar, e todo esse composto hoje está sendo usado aqui no outro projeto de extensão, que é da professora Leda, de projeto de agrofloresta. Então, a gente está em parceria, né, trabalhando em parceria, a gente vai tentar, então, compostar esses resíduos, só que como a gente não tem mais aquele resíduo rico em nitrogênio, a gente vai fazer também uma campanha para que toda a comunidade da Unifesp também contribua, participe do projeto, contribuindo com os resíduos ricos em nitrogênio, trazendo de suas casas para a gente poder alimentar agora essas novas pilhas ricas em carbono. Então, era isso que eu queria falar para vocês, dessa nossa experiência. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, estou à disposição. Desculpa, gente, pela minha voz, eu sei que está horrível. Parabéns, professora. Eu acho que foi muito interessante, é muito legal a gente ver esses trabalhos, né? E principalmente que não fica só dentro da universidade, né? Ela expande aí para a comunidade, então é um aprendizado para todos, né? E é muito interessante. Eu acho que as perguntas, professora, você prefere que faça agora ou pode ser Não, no final? como Pode ser. vocês quiserem, como vocês acharem melhor. Tá. Pode ser no Então, final. a gente faz então no final, que daí agora o professor Clássius faz a apresentação dele e depois no final a gente faz um debate aqui com as perguntas. Tá ok, Bom, combinado. muito obrigada, parabéns, professora. Obrigada. Bom, dando continuidade, né, a gente vai agora dar início à palestra do professor Clássius. Vou apresentar ele, né? O doutor Clássius é graduado em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Maringá. Ele é mestre em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas e também doutor em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente, ele é professor associado da Universidade Federal de São Paulo, campus Diadema, atuando principalmente na aplicação de biopolímeros em sistema de encapsulação de bioativos, filmes e membranas e processos de adsorção. Além também de atuar na extensão universitária, na área de economia solidária e na coordenação da Universidade Aberta às Pessoas Idosas no campus Diadema da Unifesp. Hoje ele vai apresentar um pouco do trabalho dele com a palestra sobre o projeto da Universidade Aberta às Pessoas Idosas, o AP, do campus Diadema. Então, passo a palavra para o Dr. Clássius, que fará sua apresentação, e daí, assim que estiver pronto, pode dar início, professor. Tá joia. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Primeiro, gostaria de agradecer, então, pelo convite da Maria Fernanda e da Vanessa para participar desse evento, muito bacana. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência como um projeto de extensão, né, da UAP, e trazendo um pouco para essa vertente do meio ambiente, né. Eu fiz uns slides aqui, não são muitos, e... Espera um pouquinho. Vou compartilhar aqui, tá? Estou achando aqui... Ah, tá, é janela, né? Eu tô com um problema, eu tô no celular e tô minha câmera e o microfone no celular e eu tô no computador também, porque meu computador, quando eu abro a câmera, ele tende a travar. Só que ele estava travando agora há pouco e fiquei um pouco preocupado, aí eu acabei mandando os slides para Maria Fernanda e para Vanessa, se por acaso eu não conseguir apresentar. Peraí, que está no modo apresentação. Deixa eu fazer uma apresentação aqui.
Eu não fiz muitos slides, são 21, vou falar um pouquinho, então, sobre a Universidade Aberta às Pessoas Idosas. Então, primeiro, eu vou falar um pouco do histórico da nossa UAP, quando a gente começou a pensar e como que a gente criou esse projeto de extensão, né? A UAP, que a gente fala UAPI, e tem algumas instituições que chamam de Universidade Aberta à Terceira Idade, e aí vão chamar de UNAT, mas há uns anos atrás, um ministério, acho que não me lembro qual ministério, dos Direitos Humanos, não me lembro qual era, no governo Dilma, ele pediu que trocasse a palavra terceira idade por pessoas idosas, porque achava que o nome terceira idade era um pouco preconceituoso, e aí a reitoria, a Pró-Reitoria de Extensão, solicitou que as universidades, que os projetos mudassem de nome, mas na universidade não houve esse problema porque já eram chamados de Universidade Aberta às Pessoas Idosas, né? Então, a UAP começa, na verdade, há muito tempo no campus de São Paulo, em 99, e posteriormente, em 2006, ela começa no campus de Santos, né, da Baixada Santista, em 2006. E no campus de Adema, 2018. Eu coloquei aqui a foto de Santos, porque, na verdade, foi onde a gente foi aprender a fazer a UAP, né? Foi onde a gente teve a nossa inspiração para fazer a UAP em Diadema. A UAP de Santos, na verdade, ela é uma filha da UAP de São Paulo, porque também eles foram aprender com a UAP de São Paulo, né? E que já tinha um pouco mais de tempo, então, de 99. E aí eles, inspirados na UAP de São Paulo, montaram a UAP de Santos, e nós, inspirados na UAP de Santos, montamos a UAP de Diadema. Isso porque essas UAPs, elas são bem diferentes, né? A UAP de São Paulo, de Santos e a nossa são bem diferentes, embora inicialmente, né, a gênese nossa fosse muito parecida com a UAP de Santos. Infelizmente, a UAP de São Paulo está desativada e houve uma reestruturação lá de docente e a gente espera que ela volte logo em breve, né? Então, voltando ao UAP de Santos, eu tive em 2018 lá no campus de Santos e fui acolhido por dois professores que eram coordenadores, e por uma secretária e por uma ex-aluna. E a UAP de Santos é uma UAP muito, muito apaixonante, né? Tanto que o curso lá tem duração de 1 ano, então os idosos entram, ficam 1 ano, e depois desse 1 ano eles não podem mais cursar o UAP, e eles criam um laço, um vínculo tão forte que eles criaram uma associação de egressos de alunos da UAP, e aí essa associação se reúne em uma paróquia e fazem ações semelhantes ao UAP para manter esse grupo de idosos que vão entrando sempre, os egressos, em coesão, né? E aí, então, eu fui recebido também por uma senhora que era a presidente dessa Associação de Egressos da UAP de Santos. E eles mostraram tudo, como que funcionava, como que era a estrutura, tirei todas as dúvidas possíveis, passei uma tarde lá com eles, e eu voltei de lá encantado, e aí eu fiz exatamente uma cópia, né, da UAP de Santos. Então, em 2019, a gente começou a nossa UAP, e aí a gente teve o apoio bastante significativo da Secretaria de Assistência Social e Cidadania do município, que ajudou bastante na fase de inscrições. A gente fez inscrição manual mesmo, preenchendo fichinha de papel, e aí a gente teve o apoio muito grande do Centro de Convivência do Idoso, né, da Melhor Idade, e também dos CRAS de Diadema, que fizeram as inscrições. Então, foi um sucesso, porque a gente conseguiu uma quantidade de pessoas bem grande, e a gente teve que fazer cortes de pessoas, porque não podia entrar 50 pessoas, que era a limitação do tamanho de sala que nós tínhamos, né? E aí, então, essas fotos são as fotos da primeira turma, e eles... foi uma turma que a gente se apegou bastante, e aí, aí nessa foto tem um grupo de alunos que estavam ministrando uma aula em conjunto com o professor Leonardo, da Química, e aí, então, é um projeto bastante passível de curricularização, né? E aí chegou o final de 2019, a gente ficou, nossa, e agora, né? Eles não queriam mais ir embora da Unifesp, os idosos dessa turma, eles estavam apaixonados pelo projeto, a gente apaixonados por ele, uma relação de amor ali. E aí a gente resolveu, em 2020,
manter essa turma de 2019, então a gente chamava que era a turma de segundo ano, a turma de veteranos, e nós abrimos uma turma de calouros. Então, em 2020, supostamente, a gente teria aqui ainda mais foto da turma de 2019, e 2020, então, supostamente, a gente teria duas turmas, uma turma de veteranos e uma turma de calouros, e eram 100 alunos, né? E aí a gente começou 2020, empolgadíssimos, né? As turmas tinham aulas separadas, e a gente teve apenas uma semana de aula, a semana de apresentação, e a semana seguinte veio a pandemia. E aí a gente, preocupados na época, já suspendemos a aula, logo na segunda semana não teve aula, porque coincidiu com o estabelecimento da pandemia, e aí nós ficamos ali em estado latente, ali sem saber o que fazer, como todo mundo, né, na época, e a gente não sabia quando a gente voltaria, achávamos que ia ser um mês depois também, né, como muita gente pensou, só que passaram uns meses e não retornava. E aí havia nós havíamos, por sorte, criado grupos de WhatsApp, né, desses alunos, e eles faziam uma certa cobrança, né, vai voltar, e aí nós resolvemos voltar de forma à distância, né, online. E aí, 2020, logo não, né, demorou um pouco, no mês de julho, agosto, nós começamos com as aulas online, e essa foto aí são prints da tela, mas não é de 2020 exatamente, tá? E aí a gente ficou naquele segundo semestre de 2020 tendo 50 alunos, mais ou menos, porque daqueles 100 que tinha do total, nós juntamos tudo numa turma só, obviamente, mas devido à exclusão digital, e muitos idosos não conseguiam participar, né? E aí a gente ficou só com essa turma trabalhando, em torno de 50 pessoas, aquele semestre todo, e eles gostaram muito e começaram a falar, eu posso trazer mais amigos, posso trazer. E aí nós resolvemos abrir em 2021, então essa foto de cima aí é 29 de janeiro de 2021, e a gente teve assim, um número absurdo de inscritos, de praticamente quase todos os estados do Brasil, e aí, acho que foram 500, 800, acho que entre 500 pessoas, mais de 500 pessoas inscritas. E aí a gente funcionava com o YouTube e o Google Meet. Então, o Google Meet era para quem conseguisse entrar na sala, e o YouTube, quem não conseguia, ficava acompanhando no YouTube, né? Pela limitação de número de pessoas que tinham no Google Meet. E aí, então, em 2021, a gente tem essa quantidade em massa de pessoas, né, participando da UAP. E a UAP, ela funciona assim, no presencial e no online, né? A gente, no presencial, toda sexta-feira tem uma aula, cada semana é um professor diferente, que se reveza. A professora Miriam, coincidentemente, também já deu uma aula, mais de uma aula na UAP, inclusive sobre compostagem, e é bacana quando esses projetos de extensão dialogam, né, isso é sempre possível. E aí, em 2020 e 2021, a gente continuava também com esse curso online, e a gente começou a perceber algumas demandas que eu já vou falar já. Então, nesse curso que a gente chama de UAP Online, assim como presencial, cada semana é um docente, cada docente é um tema diferente. Então, os temas são muito diversificados, são temas desde da área de saúde, meio ambiente, comportamento, tecnologia, química, física, todos os temas possíveis. E cada semana é um tema diferente, né? Que não tem conexão nenhuma com a semana anterior. E aí a gente viu que eles queriam algumas coisas mais específicas, né? Aí a gente começou a fazer os cursos temáticos, né? Então, o primeiro curso temático que a gente fez foi o AP na cozinha. Este não é um curso de culinária. A gente fez questão de colocar que não era um curso de culinária, porque geralmente as pessoas tendem a pensar que os idosos vão fazer um curso de culinária, né? E foi um curso muito bacana, porque a gente tinha cada semana um tema diferente, sempre relacionado a alimentos, alimentação. Então, desde de aspectos humanos, né, sociais, quanto à fome, a história da alimentação, passando por aspectos tecnológicos da alimentação, por aspectos ambientais, por aspectos nutricionais, e foi um curso que foi, assim, um sucesso enorme, né? Aí a gente fez também, isso em 2021, um curso de inglês para viagem, um curso de espanhol para viagem, também foi muito bacana, porque
no presencial, nós tínhamos tido esses 2 cursos de inglês e espanhol, e foi um curso que foi interrompido. Então, a gente resolveu fazer um curso mais enxuto, não um curso clássico de inglês e espanhol, mas sim um curso para viagem, né? E aí a gente fez também mais cursos temáticos. Então, a gente percebeu que a questão do temático era muito interessante para eles. Então, um dos cursos temáticos foi clube de leitura, que a gente, a cada semana, trazia, esse clube era limitado a 50 pessoas, porque a gente tinha muita roda de diálogo, né, roda de conversa, online também, né, e a roda de conversa não funciona para turmas muito grandes, né. E aí o clube de leitura, cada semana a gente discutia um texto, mas não sobre o aspecto técnico, né, ninguém tinha formação em letras, mas sim sobre questões afetivas, percepções que as pessoas têm, memórias a respeito desses textos, né? Então, cada pessoa propunha um texto, e aí eles liam previamente, e no encontro era basicamente para conversar sobre o texto. E a gente sempre teve, nesse curso, tanto professores, quanto alunos de pós, quanto os técnicos administrativos também participando, propondo a leitura dos textos, né? Aí a gente teve o curso Volta ao Mundo com a UAP, em que a gente chamou essas bandeiras todas, aí são bandeiras de pessoas que são do campus de Diadema, então eram pessoas na época, né, alguns já se formaram, porque a gente convidou alunos e docentes, não encontramos tais naquela época, que eram estrangeiros, e aí cada um, em cada semana, ia falar um pouco sobre o seu país, e também, assim, sobre aspectos turísticos, de costumes, de tradições, era um curso muito bonito. E aí a gente teve 17 países, né, no campus de Diadema, somando os professores estrangeiros e os alunos estrangeiros. É um curso que eles sempre querem que volte, e a gente ainda não conseguiu fazer, mas a gente queria fazer um de volta no Brasil, alguma coisa assim, descobrindo o Brasil, né, falando sobre os estados. E um curso que terminou o ano passado foi esse do meio, que não está com o nome aí, mas é Andar com Fé na UAP, em que cada semana a gente trouxe um líder religioso para falar sobre a religião e abordar assuntos que eram um pouco polêmicos, né? Então, inclusive o assunto do meio ambiente era um assunto que a gente pedia para o religioso falar. Então, era falado sobre o papel da mulher, o papel, as relações homoafetivas, sobre aborto, pena de morte, além deles falarem sobre a própria religião, né? E cada semana era um líder religioso. Então, a gente teve padre, pastor, rabino, sheik, mãe de santo, pai de santo, a gente teve monge taoísta, monge budista, eram 15 religiões, né? E o bacana desses cursos online é que justamente a gente consegue trazer pessoas de outras instituições. Então, nesses cursos todos que eu falei para vocês, a gente teve professores de todas essas instituições aí que aparecem na tela, né? Tanto do Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte, do Sul e daqui da região Sudeste. Então, isso dá bastante pluralidade, né? E é uma grande vantagem para o curso, né? Porque muitas vezes a gente não encontra uma determinada pessoa para falar de um assunto que a gente conheça, né? A pessoa, né? Que tem esse contato, né? Bom, aí eu tenho que confessar uma coisa que eu fiz, que sobre os outros 2 cursos, né? A gente teve, então, a gente está com 2 cursos em andamento agora. Um curso chama Histórias de Sabedoria e Ensinamentos, que é um curso ministrado pela professora Cecília, do Campus Guarulhos, e sua equipe, lá do núcleo dela de pesquisa, que é basicamente na área de filosofia, né? Então, esse curso está quase terminando, acho que faltam umas 4 aulas, e a gente está com um curso, que é justamente um pouco sobre esse que eu quero falar, que a gente chamou de Urgente Meio Ambiente na UAP. Esse curso está em andamento, a gente teve 5 ou 6 aulas, e quando a gente monta um curso, como vocês perceberam, a gente faz sempre uma logomarca em que a gente mistura a nossa corujinha, aquela corujinha que aparece sempre, que é a logomarca da UAP, com alguma coisa relacionada ao curso que vai ser dado, né? E aí eu fiz a logomarca quando eu fui fazer a logomarca do nosso curso UAP Meio Ambiente Urgente, Urgente Meio Ambiente na UAP, eu botei lá no Google essa palavra,
e apareceu uma logomarca. E aí eu falei, ah, que bacana essa logomarca. Aí eu fui ver, achei bonita, né? Falei assim, ah, vou roubar essa logomarca, essa inspiração, e vou fazer umas modificações nela, né? E, para minha surpresa, a logomarca era da Unifesp. E era justamente a logomarca do DGA, né? Depois que eu fui ver, é, vocês vão reconhecer, obviamente. E, bom, esse aqui é o curso da História, Sabedoria e Ensinamento, que é da Unifesp, em parceria com o Campus Guarulhos. E esse daqui, do nosso curso Urgente Meio Ambiente na UAP, que eu achei esse símbolo de vocês, esse círculo, né, com essas coisas assim, esses símbolozinhos no meio, muito incrível, e aí eu falei assim, vou me inspirar aqui. Aí eu fiz umas mudançazinhas de cor, também da própria imagem, né, mas a inspiração foi lá, e é quase que um plágio, né. E aí eu falei, bom, é da Unifesp, acho que não vai ter problema, mas a princípio, eu falei assim, isso foi de uma uma semana do meio ambiente do DGA de alguns anos atrás. Depois eu fui percebendo, até com um vídeo de vocês em outros lugares, que não é da semana, né? É uma logomarca, acho que constante de vocês, né? Mas a gente não pretende usar além desse curso, e também, se for necessário, a gente retira essa logomarca. Ela não está exatamente igual, né? A gente mudou, deixou as duas cores, azul e verde, que são as cores da UAP. Bom, então, um pouco sobre esses cursos. Então, a gente tem, se a gente olhar em termos de conteúdos relacionados ao meio ambiente, eu fiz um levantamento dos temas todos que foram abordados em 2019 e no segundo semestre de 2022, aqui do curso de UAP regular, que é o curso presencial, né? O curso presencial ainda ocorre até agora, mas eu coloquei só o segundo semestre de 2022. Então, o que a gente teve de tema em 2019? Eu já vou mostrar os temas. Com relação ao curso online, a gente tem, em média, 374 visualizações por aula, o que é bastante significativo. E a gente teve, no curso online, 116 horas de gravações. Isso do curso regular, tá? Todos considerando todos os cursos temáticos. Sendo que nesse curso regular, a gente também teve aulas de meio ambiente. Então, agora a gente está tendo um curso de meio ambiente, né, exclusivo sobre temática de meio ambiente, mas durante a pandemia 2019, 2020, 21 e 22, que a gente teve o curso regular funcionando sempre, né? Porque é importante dizer que no momento que a gente cria os cursos temáticos, a gente mantém o curso regular online também. Então, nesse curso online, a gente tinha aulas exclusivas sobre meio ambiente, né? E dessas 116 horas de gravações de aula, a gente tinha, então, 17 horas de aulas relativas ao meio ambiente, né? O que daria cerca de 13%. A gente achava pouco, porque se a gente pensar que o nosso instituto, né, de Diadema, é Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas, então a gente achava que poderia ter muito mais do que 13% da área ambiental nas aulas gerais da UAP, né? Tanto na aula presencial quanto na aula online regular, né? Só que a gente, e por conta disso, a gente falou assim, bom, já que o pessoal de meio ambiente ainda não se identificou tanto, né? Talvez porque o pessoal da saúde se empolga demais, né, de falar da área de saúde, e os idosos gostam muito de ouvir temáticas de saúde. A gente pensou, então, vamos propor o curso Urgente Meio Ambiente na UAP. Então, daí que veio a nossa inspiração desse curso na área de meio ambiente, exclusivo na área de meio ambiente. Primeiro, porque a gente tinha uma porcentagem baixa dessa temática sendo abordada nas aulas, e segundo, porque a gente tem um campus que é uma vertente ambiental muito forte, né? Muita gente trabalhando com área ambiental, mesmo quem é da química, da engenharia, ou até mesmo da farmácia, né? Então,
aqui algumas aulas, eu coloquei exatamente o nome do tópico da aula, do curso presencial, tá? Então, está considerando aqui 2019 presencial e 2022 presencial, que é quando a gente retorna ao presencial da UAP. Então, tem aí, são aulas que podem ser tanto de docentes da Unifesp como de docentes externos, tá? Não, desculpa, não pode ter externos também, porque tem pessoas externas que passaram pela Unifesp, e às vezes quando a gente recebe um pesquisador que é de uma área que interessa para a UAP, a gente acaba puxando ele para ministrar alguma aula na UAP, né? Então, tem a importância da água na bacia hidrográfica, água subterrânea, poluição, alimentação sustentável, plástico na embalagem, o que é e como montar uma compostagem caseira. Essa, acredito que foi da Miriam, né, Miriam? Isso acho que é em 2019, se não me engano. Ameaças à biodiversidade da Mata Atlântica, o que tem o ar que você respira, agroecologia e alimentação saudável, que foi a professora Leda, eu não lembro de cada um que foi ministrado, né, o docente. O lixo nosso de cada dia, a floresta amazônica e seus serviços ambientais. E aqui a continuação de mais aulas que foram dadas em 2019, presencial, ou 2022, presencial, né? Avaliação de riscos de medicamento no meio ambiente, descarte consciente, água incolor e cipionodora será mesmo. Bom, eu não vou ler todos os temas aí, né? Então, esses temas são de docentes de, acho que praticamente todos os departamentos, se a gente for olhar, todos os departamentos do campus, né, e algumas aulas que são de docentes que, por acaso, passaram pelo campus e ministraram uma aula presencialmente, né. E aí, a gente tem, agora, falando sobre urgente meio ambiente na UAP, que é esse curso que está em andamento, como eu falei, foram 5 aulas, a gente já tem 11 horas de gravação. Essas aulas estão todas no canal da PROEC, no YouTube, né? Elas ficam registradas lá, a gente faz playlists de cada curso, e a gente constantemente monitora a audiência, né? Assim, a cada 6 meses, mais ou menos, a gente vê se houve um aumento de audiência e de joinha, né? De curtiu nos vídeos. E é interessante porque alguns vídeos que fazem sucesso, eles continuam aumentando a visualização, né, deles, né? Então, a média de visualizações está em torno de 300 a 400, e a gente tem vídeos que têm dado bem menos do que isso também, e vídeos que têm dado mais de 1.000 visualizações, né? Bom, o meio ambiente, urgente meio ambiente na UAP, é interessante porque a gente conseguiu, deixa eu voltar aqui, a gente conseguiu juntar quase todos os campi, né? Então, quando eu falei, pensei esse curso, né, eu fiz uma chamada para o campus de Diadema, e as pessoas, não sei se estavam de férias, qual foi a razão não responderam, talvez naquela loucura aqui de e-mails que a gente recebe todo dia. Poucas pessoas responderam. Eu falei, nossa, eu propus o curso e o curso não vai sair, porque não tem gente dando aula. E aí eu saí enlouquecido, procurando em outros... A proposta era um curso de 3 meses, eu saí procurando, inclusive hoje tem aula dele, agora à tarde. Saí procurando docentes nos outros campi, né? Eu falei, Baixada tem bastante gente, de ambiental, aí eu entrava na cátedra de sustentabilidade, via as pessoas que estavam lá, nos programas de pós, via, e fui chamando gente dos outros campi, e aí fui conseguindo gente. E entrei também na UFABC, num programa lá de pós, que tem uma vertente ambiental, e consegui um monte de gente. Aí, de repente, o povo da Unifesp começou a responder. E aí, falando, não tinha mais data, porque eu já tinha preenchido quase tudo com essas pessoas de fora. E aí, o curso que era para durar até agosto, a gente estendeu até dezembro. Então, assim, tem muita aula ainda a ser dada, né? Como eu falei, foram 5 apenas. E aqui eu coloquei elas agrupadas em temas, não diria que temas, né? Não sei nem como posso chamar isso, mas aqui, por exemplo, são as aulas relacionadas a questão do homem, né? São as aulas mais sociais, humanas, né?
acho que só foi ministrada as 2 primeiras aí, né? Da Carta de Caxias a Unicatadores, Conquistas e Desafios, né? Que é sobre os catadores de resíduos, né? Em relação ao meio ambiente também já foi ministrada, e a gente ainda tem muitas outras ainda para ocorrerem daqui até o final do ano, né? E, então, essas aulas seriam as aulas de vertente humana, né? Social. E aí a gente tem também aquelas que eu coloquei mais relacionadas à biodiversidade, à fauna, flora, microbiologia, né? E estão aqui nesse bloco. Também, acho que só foi ministrada aqui a aula de algas, que foi com a Cris Nord, né? Ainda tem muitas outras para serem ministradas aí, né? E o que são plantas, afinal, a sua importância no mundo que vivemos também, e a importância dos cupins também já foi ministrada, essas 3, né? Essas 3 aí foram ministradas. E aí a gente tem aqui o que eu coloquei, algo a questão do meio ambiente externo mesmo, né? Espaço, né? Paisagem, não sei como se referem isso, não sou exatamente da área ambiental, né? Às vezes faço alguns trabalhos, mas talvez o espaço, não sei. E aí eu coloquei aqui as aulas que também ainda não foram dadas, né? Então, água, solo, arborização, né? Saneamento, rios, bacia hidrográfica, também são aulas previstas. Nenhuma delas ainda foi ministrada. E, por fim, aqui é uma questão mais tecnológica, né? Que também estão previstas. Hoje, justamente, é essa, física nuclear no mundo, né? E aí eu pedi para a Marlete justamente falar sobre a questão da energia nuclear, e os perigos, riscos, né, para o meio ambiente, né, dar esse foco ambiental, né, posto que é um curso voltado para o meio ambiente. E aí, curiosamente, né, ou talvez, não sei o quanto isso vai mudar ainda, eu fui fazer um levantamento de como está a audiência do curso, né, e a audiência está relativamente baixa em relação ao normal. Então, tá bem, mas está bem constante. O curioso é que as aulas, elas têm, em média, entram no Google Meet, em média, de 50 pessoas, e no YouTube, ao vivo, entram umas 15 a 20 pessoas. E esse 11 horas aqui está sobrando, agora que eu vi, que eu não deletei, eu copiei de lá de trás. Não é 11 horas, não. 11 horas de gravação, esse 13% está sobrando, desculpa, é 11 horas de gravação, aproximadamente, que a gente tem. As visualizações caíram bastante em relação à média que a gente tem em torno de 300, né, para o curso regular. Não sei se é uma questão que não toca tanto os idosos, é uma questão que eu acho que tem que ser até estudada, né, porque realmente a questão de saúde, as aulas de saúde realmente são aquelas que bombam, né, se você levar alguém para falar sobre diabetes, pressão arterial, problema na coluna, elas enche, e eles assistem muito, e a audiência, então, ao vivo, né, sincronamente, a gente tem em torno de 50 no Google Meet, como eu falei, e em torno de 20 no YouTube. E poderia ficar por aí, mas então a gente observa que depois da aula, muita gente assiste no YouTube. Então, eu não sei se tem umas pessoas que acompanham, porque os grupos de WhatsApp que a gente tem, onde a gente agrupa essas pessoas dos cursos, são grupos grandes, né, grupos com 200 pessoas, são 2 grupos com 250 pessoas. Então, desses 250, a maioria está ali, e eu acredito que existe um comportamento assim: eu assisto a aula que me interessa, se me interessar muito, eu vou assistir ao vivo, e se me interessar menos, eu vou assistir no YouTube, ou, a depender dos comentários pós-aula, porque a gente sempre deixa eles fazendo os comentários, né, para dar um feedback para o docente, a depender dos comentários, eu assisto no YouTube depois. Porque tem aulas que no dia da aula tem 50, e mais 20, tem 70, e no dia seguinte tem 300 visualizações. Então, assim, tem um pessoal que realmente vai assistir no YouTube e vai assistir depois da aula, né? E as visualizações, a gente tem um vídeo, uma aula da Carol, que já vai fazer 2 anos, e ela tem 1.400 visualizações, é a aula que mais visualizada foi, e ainda continua subindo, né?
A cada 6 meses sobe 100 visualizações, né? Não é de meio ambiente exatamente, mas eu acho que um desafio é, é tentar melhorar essas. Eu não sei se talvez as aulas que tivemos inicialmente não chamaram muita atenção. É importante tomar muito cuidado com o título da aula, porque o título, os docentes, né, a gente da academia tem o hábito de fazer títulos muito sofisticados, muito rebuscados, mas por vezes longos, e que não chamam atenção para os idosos, né? Os idosos de qualquer pessoa. Então, e às vezes a gente tenta, enquanto coordenação da UAP, falar, ó, vamos mudar esse título, colocar assim, sabe? Depende muito também do nosso contato que a gente tem com o professor, né? Quando a gente sabe que a gente tem um pouquinho mais de uma relação mais próxima, a gente sugere, quando a gente às vezes o título vem também muito bom, muito marqueteiro, e aí às vezes a gente dá uma cutucada, dá para colocar um título mais marqueteiro. A questão não não é ser falso no marketing, mas é porque a gente divulga o título da aula pela manhã. Então hoje a gente já divulgou o título da tarde, né? E quanto mais chamativo, maior a chance de ter mais gente na aula. Se você colocar um título totalmente acadêmico, ninguém vai aparecer, né? Então, eu não sei se é uma questão dos temas que ainda não chamaram atenção, mas eu espero que pelo menos a audiência se mantenha, né? E para depois a gente fazer talvez uma avaliação, que aí passa pelo... A gente ainda não fez uma passagem pelo Conselho de Ética para poder avaliar, né, com os participantes o impacto, as expectativas de cada curso desses. Então, o que a gente tem feito é justamente esse acompanhamento no YouTube, né, para verificar. Mas é urgente que a gente faça isso justamente para ver o quanto muda, né, nessas pessoas. A gente no presencial, a gente percebe, mas no online a gente não percebe tanto, né, não tem essa percepção. Acho que, basicamente, porque eu coloquei umas perspectivas, né, para o AP e meio ambiente, né, que relaciona ao projeto com o meio ambiente, aulas práticas, né, eu acho que essa é uma questão que a gente percebe muito, eu digo, no curso presencial, né, os idosos amam aula, que os docentes levem material lá, né, a Miriam, quando foi fazer a aula de compostagem, eu lembro que ela levou. Então, assim, se você dá uma aula só no quadro, é uma coisa, se você levar para o laboratório, para algum lugar, eles ficam enlouquecidos, né, isso também acho que é de qualquer pessoa, né? Então, assim, eu falo sempre, professor, leva alguma coisa, leva algum material, porque eles gostam, né? Se não der para levar para o laboratório, que isso é bastante difícil, leve alguma coisa para a prática, né? Para mostrar. A gente tem também cursos presenciais com temática de meio ambiente, inclusive a professora Leda, da agroecologia, já se dispôs, no segundo semestre ela vai ministrar um curso sobre PANC, né, plantas alimentícias não convencionais, um curso que vai ser exclusivo para a UAP, acho que vai ser a duração de 1 mês, e a gente tem idosos que estão fazendo a disciplina de agroecologia. Os idosos também podem cursar disciplinas como ouvintes na graduação. Então, a gente vê alguns docentes que querem disponibilizar vagas. Isso é uma conduta também da UAP de Santos, né? Então, a gente tem uma conversa com os docentes que querem abrir vagas, e aí no caso, a professora Leda abriu várias vagas, então a gente tem 2 idosas que estão fazendo, a gente tem idosas que estão fazendo também a etnobotânica, fazendo disciplina na licenciatura, eu não me lembro qual é o nome da disciplina, na farmácia. A engenharia é bem difícil, não é muito chamativa, obviamente, a química também não é muito chamativa, mas as ciências ambientais, ciências biológicas e farmácia, eles sempre se interessam pelas disciplinas, né? Os cursos, então, cursos temáticos, né, que a gente, como o da Leda, que a gente falou, que a gente quer que ocorram com mais frequência. E uma coisa muito interessante que eles também nos cobram, né, para os presenciais, visitas, né, então, assim, levá-los em parques, em museus, tem a limitação do transporte, né, a universidade cortou drasticamente o transporte, então, assim, a prioridade são as visitas de campo, né, mas a gente já pensou em levá-los para o Museu de Zoologia,
já estava mais ou menos acordado, no transporte não vai dar. Nem pedimos, porque foi falado que não daria, né, que não fosse para saída de campo de aula. Para o zoológico, tinha também uma perspectiva, e para o Parque Ecológico da Imigrantes, né, tinha também uma perspectiva, mas a gente acabou abortando porque justamente pela questão do transporte, né, mas uma vez que seja sinalizado que é possível, a gente quer, porque eles cobram muito da gente essas saídas, né. Bom, era isso, acho que eu falei demais. Agradeço, então, a presença de vocês e o convite. Parabéns, professor. Eu acho que também foi uma ótima palestra, né? E muito interessante também essa questão dessa interação, né, com a sociedade. Então, isso que eu acho que é muito importante da universidade, né? Não só trazer os alunos, né, passar a informação para os alunos, mas também para a comunidade como um todo, né? Eu acho que é um papel também fundamental da universidade passar todo o conhecimento, tudo para a comunidade. Parabéns, professor. Obrigado. Antes de entrar nas perguntas, eu vou dar a palavra para a Maria Fernanda, para ela tecer alguns comentários, né, sobre a palestra. Se puder abrir, Fernanda. Oi, bom dia. Obrigada, Vanessa. Obrigada a todos que estão participando, aos professores que aceitaram o nosso convite para fazer parte da comemoração do 5º mês do meio ambiente, a toda a equipe do DGA da reitoria que nos apoia aqui durante as nossas palestras, né? E eu venho a falar que a gente já tem 10 anos de divisão de gestão ambiental. Eu entrei no campus, eu trabalhava sozinha, né, e tive o apoio com 2 estagiárias que me apoiaram muito, que foi a Fernanda Borges e a Natália Rodrigues, que durante muito tempo ficou trabalhando com a gente. Depois a gente teve a entrada da Vanessa, que foi uma vinda muito gratificante, de bastante peso para a divisão. E depois também tivemos a vinda e a perda do Augusto, é que ele também tem Mateus no nome. E com isso, a gente também teve que ampliar as nossas ajudas para o desenvolvimento da divisão de gestão ambiental, junto a alguns projetos que hoje os professores desenvolvem dentro das unidades do campus de Diadema. E dentre esses projetos, tem o projeto com a professora Miriam, que a gente está ajudando, né? Tem com a professora Leda, que é a agrofloresta. Também ajudamos a questão, e ajudamos e recebemos ajudas, né, de todos esses projetos, com a professora Michele, na parte do meliponário, e também com o professor Clássius na questão da UAP. Né, e também da feira de agroecologia, de agronegócio, de agroecologia, que ele desenvolve aqui dentro do campus, né, que é uma oportunidade também da gente apresentar os trabalhos que são feitos dentro do campus, como também a oportunidade dos alunos também apresentarem os seus trabalhos, e sendo também aberto à comunidade da cidade de Diadema, né? Então, sendo uma extensão de outros cursos que o campus já veio desenvolvendo e já desenvolveu com a comunidade local, né? Eu falo para vocês que, especialmente esses 2 temas que foram abordados, a professora Miriam, ela nos ajudou muito na questão de fornecer os compostos para a gente poder fazer fazer a adubação das mudas de compensação ambiental do campus, né? Porque nós passamos em alguns períodos meio difíceis, escassos, em que a gente não tinha a empresa para fazer adubação, que é prevista em legislação e exigida pela Secretaria do Meio Ambiente, que semestralmente a gente tem que apresentar um relatório
e nesse relatório abordar a descrição de toda essa adubação, de como foi feito e como foi feito, registrar em foto e encaminhar para a Secretaria do Meio Ambiente devido a essas mudas de compensação. Nós hoje temos mais de 50 mudas de compensação ambiental dentro do campus. E esse projeto da compostagem, de gerar esses adubos, foi o que nos salvou. Como também teve o projeto do minhocário, onde ele também gerava o chorume, que a gente também fazia o processo de tanto adubo como também de inseticida, quando a gente era constatado que tinha praga nas mudas, e para a gente não perder as mudas, a gente fazia toda a diluição do composto na forma de inseticida e aplicava nas mudas. Então, esse projeto, fora que também, pelo que tudo que a professora nos informou, a redução da solicitação das caçambas para serem retirados esses resíduos verdes do campo, das unidades nossas. E sendo que hoje, devido a esse projeto de compostagem, a gente pede caçamba, solicita caçamba para... A gente é o fiscal do contrato de caçamba, mas solicita o recurso para a solicitação dessas caçambas, a diretoria administrativa, e hoje é somente, na grande proporção, os resíduos de grande volume, são troncos, são as folhas de palmeiras que são muito difíceis para decompor, então isso acaba indo para o aterro. Então, esse projeto é de muita grande valia para a gente, como também da agrofloresta, que muitas vezes utiliza esses galhos, esses troncos, ou até mesmo as folhas de palmeira no seu dia a dia de adubação, de preparação do solo dentro da agrofloresta. Do professor Clássius, a gente vem, eu posso dizer que eu tive bastante experiência em ministrar aulas para a UAP de São Paulo, no período em que eu era funcionária do Hospital São Paulo, e eu, durante muitos anos, eu ministrei aulas lá, e eu fui a primeira pessoa a ser convidada pela, então, coordenadora do curso da UAP de lá, que era o UAT naquela época, pela senhora Nadir Nogueira. E ela foi a fundadora da UAP de lá, e ela me convidou, e o primeiro tema que eu levei, era a primeira pessoa que falava sobre resíduos naquela época, era resíduo e poluição ambiental. E eu via um interesse muito grande dos idosos com relação a esse tema. E fazia com que eles ficassem muito agitados na aula, trazendo experiência com os netos, e eles iam falar sobre os netos. Então, foi uma vivência durante, eu acho que uns 4 ou 5 anos, do período que eu tive no campus São Paulo, né, que na época foi até antes de acontecer essa divisão da universidade, essa expansão como universidade. E eu via um interesse muito grande. Então, esse interesse também está vindo para Diadema, que é muito importante para a gente, né? Tanto para fortalecer a UAP, como também para fortalecer o nome do nosso campus, né? Em favorecer esse público tão interessado por informações, e também por informações mais atualizadas, né, para que eles consigam se adaptar ou até mesmo consigam manter um elo muito grande com os netos e poder ser um divulgador dessas informações para os netos, para os filhos, para os bisnetos e tudo mais. Então, eu gostaria de agradecer muito a participação de todos, e dos professores também, e muito obrigada, foi excelente a palestra de hoje. Muito obrigada mesmo. Bom, eu vou colocar a apresentação aqui com um link, né, para vocês
Só um minutinho aqui. Para o certificado, e daí a gente já vai para as perguntas. Então, aqui, né, antes de fazer as perguntas enviadas pelo chat, eu deixo aqui o link para confirmação de presença. Então, para quem quiser o certificado, né, precisa acessar esse link e preencher o formulário. E até o dia 30 de junho, nós iremos enviar por e-mail as instruções para a emissão do certificado, tá? Bom, aqui recebemos no chat muitos elogios, né, à palestra. Deixa eu só abrir agora aqui as perguntas. Tem aqui no chat também, né, as perguntas. Se alguém puder colocar, deixar apresentado aqui o link, que eu vou agora ir para as perguntas, tá? Bom, a primeira pergunta é do Marcos Arantes, né? Ele faz uma pergunta para a professora Miriam. Primeiramente, ele parabeniza, né, por todo esse trabalho prestado nas vertentes da docência e da extensão universitária. E daí ele pergunta, né, professora, segundo o panorama da Ambrelp 2022, geramos aproximadamente 50% de resíduos orgânicos, porém reciclamos aproximadamente 1% do total desse material. Qual a sua opinião acerca da falta de investimento e recursos destinados à reciclagem dos resíduos orgânicos no Brasil? Pois é. A gente tem demanda para isso, só que não é feito, mas não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro, infelizmente. Mas a gente tem essa demanda e eu acho que é super importante implantar sistemas de compostagem em algumas áreas, principalmente, aliás, algumas prefeituras estão fazendo isso, né? Com resíduo de feira. Não sei se vocês sabem, porque as prefeituras geram muitos resíduos de poda também, de jardinagem poda. Eu fiquei sabendo que algumas fazem, mas é muito, muito pouco. Realmente é lastimável. Acho que a gente tem um potencial para gerar resíduo, gerar composto a partir do resíduo, ainda mais que o Brasil é um país que depende de fertilizantes, né, da importação de fertilizantes de outros países. Mais de 90% é importado, só para você ter uma ideia. Né? E a gente tem matéria-prima para produzir pelo menos esse composto, que eu sei que não vai ser tão rico quanto um fertilizante sintético, mas ele pode substituir. Sim, infelizmente, né, não é bem aproveitado, né, o resíduo. Uhum. Bom, a outra pergunta é da Maria Fernanda, para a professora Miriam também. Um composto classificado como bom deve ser sempre gerado a partir dos resíduos orgânicos não processados, mais resíduos verdes? Depende, tá? A gente tem sempre que fazer uma análise desse composto no final, tá? Sempre, porque dependendo do resíduo que a gente está compostando, um vai ser mais rico numa coisa, outro em outra, né? Não é se é ou não, o que é que eu falou? Que material? Processado, né? Se é ou não processado. Né? Depende muito da composição, até do natural, depende da composição. Então, por exemplo, resíduo rico em potássio são aqueles que vêm de banana, aqueles alimentos que contêm aqueles nutrientes básicos, né? Então, depende muito do que você está compostando. A gente sempre faz uma análise química no final para ver o teor, né, dos nutrientes. Então, para dizer se é bom ou não, tem que fazer essa composição, essa análise química. Ok. Tem uma outra pergunta aqui também para a professora, do Cássio Giovanni. Qual é a receptividade da comunidade nas escolas em relação à implantação da compostagem? Na sua visão, o que seria necessário para realizar e expandir a compostagem em empreendimentos como escolas, universidades e órgãos públicos? Eu acho que deveria ser algo obrigatório, né? Na minha opinião. Acho que todo mundo que gera resíduos deveria tratar no próprio local e só enviar para aterro aquilo que realmente não dá para compostar ou não dá para aproveitar. Mas o máximo que der para reciclar e reaproveitar, acho que seria o ideal. Acho que todas as escolas deveriam ter.
né? Deveria ser até uma coisa obrigatória, na minha opinião. Talvez teria que ter mecanismos de legislação, né, É só assim, né, para colocar em para prática. conseguir Porque é fazer, uma coisa tornar tão simples, até em casa, né? Eu faço aqui em casa, até em casa, é tão simples. Mas é que tem esse preconceito que você está mexendo com resíduo, né? Eles acham que mexer com lixo você vai gerar um ambiente desagradável, né? Então tem que acabar com esse preconceito, né? De tratar o lixo a partir da compostagem. Acho que grande parte é por falta de conhecimento. É. E uma dúvida que eu tenho, que eu até coloquei aqui, é como que é feito para controlar a temperatura das Ah, pilhas? é a altura da pilha. Por isso que a gente tem que, se fizer uma pilha muito alta, a temperatura pode passar dos 70 graus, perigoso. Daí você acaba matando os próprios micro-organismos. Por isso tem que controlar a temperatura, a oxigenação e a umidade, né? Então, na realidade, é simples, mas você tem que ter uns certos cuidados, né? Mas é simples, não é difícil, não. Eu acho que por último aqui tem uma pergunta, né, do João Duarte. Ele parabeniza também, né, a condução desse projeto fantástico da compostagem. E ele coloca que nós, da diretoria, né, como ele é o diretor administrativo, ele apenas assim participou com um de acordo, né, em relação aos locais, mas e nem sempre conseguimos visualizar os resultados desses trabalhos, né, que são desenvolvidos no campus. Ele coloca uma pergunta: como tem sido essa conexão com as escolas da região? Quem procura quem? As escolas vêm até a Unifesp ou são vocês que procuram escolas? Olha, no início a gente que foi atrás de algumas escolas, mas é difícil esse contato. É que, por sorte, eu tive uma aluna que a mãe era diretora, né, daquela escola que tinha alunos especiais, né, com deficiência auditiva. Daí a professora que participou do projeto foi para uma outra escola e acabou chamando a gente. Então, depois, o primeiro contato foi desse jeito, e depois um foi chamando o outro, né? Então, eu mesma nunca tive que ir atrás de escola, né? Foram aparecendo, por sorte. Ah, sim. Tá ótimo, então. Acho que da professora Miriam, então, acabou aqui as perguntas. Daí agora, para o professor Clássius, a Maria Fernanda deixou aqui a pergunta: o tema meio ambiente é muito discutido pelo idoso? E a outra é se acha que se há um interesse grande por parte deles nesse tema ou não. Eu acho que o tema é interessante, sim, porque existe aquela fala, né, o que eu vou deixar para os meus netos, né, o ambiente que eu vou deixar, o planeta que eu vou deixar para meus netos. A questão é como, como tornar esse assunto palatável, né, esse assunto agradável, porque a gente tem um público muito heterogêneo, né, e, e aí você não ministrar uma aula, por exemplo, porque falar de meio ambiente não tem como você não falar de biologia e não tem como você não falar de química, né? Então, assim, é preciso ter muito cuidado na adequação da comunicação, né? Porque o professor universitário, ele tende a ser, a ter dificuldade de trazer para a linguagem popular, né? A, o assunto, né? Então, assim, não adianta você ir dar uma aula de meio ambiente e encher aquilo de equações de química, de equações matemáticas, de termos, termos que, o problema é que às vezes a gente acha que aquele termo todo mundo sabe, né? A palavra molécula, você pensa que todo mundo sabe, mas não sabe, né? O que é uma molécula. Ó, se usar a palavra molécula para determinados idosos, vai depender muito da formação dele, né? E algumas pessoas não têm instrução, tem às vezes ensino fundamental incompleto, né? Então, assim, o quanto que aquele docente consegue se adequar, isso eu acho que muda bastante a percepção, a aceitação do conteúdo, né? E aquela questão de trazer sempre coisas práticas, né? Trazer coisas manuais. Eu lembro que a professora Fabiana Casarim, ela deu uma aula de invertebrados,
ela levou um monte de animais lá que estavam no alto, e outros estavam secos, assim, e eles ficaram enlouquecidos, né? O Cristiano Feldens também levou insetos. Então, assim, a gente teve uma aula com a Michele, né, do Meliponário, né? Que a gente Veterinário. foi que a gente foi com eles no Meliponário, eles ficaram enlouquecidos, assim. Então, assim, a aula justamente era sobre mel e também falava muito da questão, não tem como não falar de abelha e não falar de meio ambiente, né? E assim, então esse tipo de aula traz, eles são as aulas mais marcantes, você pode ter certeza, né? A Miriam levou também, fez a composteira na hora, esse tipo de coisa eles adoram. Então, se você fica só no quadro, para um tema como este, é bem complicado. É bem difícil, né, atraí-los. Agora aqui, enquanto a gente vai falar de saúde, você pode não falar nada, só botar os slides lá, eles ficam. E aquela aula vira depois uma consulta médica que os professores têm que ficar saindo, escorregando pelo lado, pelo outro, para falar: não sou médico, eu sou farmacêutico, eu sou biólogo, porque eles acham que eles começam a trazer, porque eu tenho isso, aquilo, né? E o senhor acha que é isso, né? Que já acha que o professor é doutor também, já acha que pode até receitar, né? E aí os professores têm que sair com muita cautela. Então, assim, para a área de saúde não é um grande problema, mas para as outras áreas, não digo só no meio ambiente, é bem difícil de trazer a linguagem, é bem difícil fazer uma coisa, se não fizer uma coisa muito prática, é mais complicado, mas eles têm interesse. Eu acho que, e mesmo com essa audiência que a gente teve mais baixa, eu acho que tem interesse. Eu acho que depende muito do próprio docente, né? Infelizmente, assim, a gente ainda, a gente da Unifesp, das universidades gerais, não estou falando só da Unifesp, né? Às vezes sobra conhecimento, mas ainda falta muito tato para lidar com as pessoas mais simples, né? É, e isso acaba até desmotivando, né, algumas pessoas, né? Uhum. Mas o tema eu acho que é super pertinente, não tem como não ser, né? Eles saem encantados, né? E mesmo com a audiência que às vezes é um pouco mais baixa nesse curso, né, que está tendo agora, mas os comentários são ótimos das aulas, né? É tudo uma descoberta, né? Muita coisa que você não sabia. Até para a gente, né, que é professor, porque a gente sempre tem a nossa equipe de da coordenação da aula, que acompanha toda a aula, né? A gente, às vezes, é mais de um professor que fica assistindo a aula também. A gente fica: nossa, eu não sabia isso, eu não sabia aquilo, um monte de coisa nova que a gente. É uma descoberta para a gente também, né? Eu acho que não tem como não gostar, né? Eu acho que realmente o que falta mesmo assim trazer isso mais para o cotidiano, né? Que eu Sim, acho que sim, mais, pelo que dá para perceber, que eles gostam mais daquilo que é do cotidiano deles, né? Que sim, está sim, no dia a dia, então você acaba se familiarizando melhor, né? Com o é, tema. Mas isso. e assim, a divulgação, como que vocês fazem, né? A divulgação é só para o município ou expande Então, para. no caso do online, a gente faz como, muito nas redes sociais e no WhatsApp. Então, assim, como a gente já fez uma divulgação muito grande em massa, eu tenho contato de WhatsApp de muita gente. Então, assim, se divulga lá e vira uma rede, né, de propagação. É, e no caso do presencial, a gente faz uma divulgação no município. Embora a gente tenha idosos que são da Zona Sul, de São Paulo, da Sul ali para o Jabaquara, a gente tem idosos que são da São Bernardo, de Santo André, até Santo André tem, mas do presencial, a grande maioria é Diadema. Até porque a gente fazia as inscrições via o CRAS, né? Então, o CRAS, para essas pessoas que são excluídas digitalmente, era via CRAS. E aí a gente, nos postos de nos CRAS de cada bairro que coletavam, né? E coletam ainda, né? Uhum, tá As ótimo. inscrições. E aqui também depois tem uma fala aqui, né, do João, né, do diretor administrativo, que ele parabeniza, né, e também fala, né, que imagina a satisfação que é o trabalho da UAP, né, que proporciona aos docentes e aos alunos participantes, né, porque é uma satisfação muito grande, né, você vê que você É, está trazendo uma informação, passando uma informação para eles, que muitas vezes eles também
não tem muito contato, né, com o pessoal mais jovem, assim, daí eu acho que eles Sim. ficam bem animados, né, com esse contato novo ali, né, um meio novo para eles, né. Então, uma questão bom, João, primeiro que você também está convidado, né, você e todos do DGA também estão convidados para participarem da UAP. Agora a gente vai começar provavelmente a montar a agenda do segundo semestre e a gente faz uma comunicação a gente faz um convite, né? Antigamente a gente fazia de forma coletiva, mas a gente tem feito, a gente fazia de forma coletiva para todos os docentes e agora a gente mudou um pouco, tem feito no tete a tete, né? Pessoalmente com a pessoa ou por e-mail, porque havia muito docente que não conseguia entrar na UAP para dar aula. Então, por exemplo, esse primeiro semestre de 2023, a gente tem 16 aulas, né? Ainda está no presencial, 16 dias de aula na sexta-feira. E dessas 16, eram 14 docentes que nunca tinham ministrado aula na UAP. Então, assim, a gente estava tendo muita gente que ficava de fora nos semestres anteriores, porque a gente tem mais professor querendo dar aula do que dias de aula. Então, cada semestre tem 15, 16, 17, no máximo 18 sexta-feiras, dependendo dos seriados. E a gente sempre teve mais docente querendo dar aula do que dias de aula, né? E aí, nesse semestre, a gente priorizou todos que não tinham nunca dado aula. E aí, obviamente que teve gente a gente teve gente que também já deu, mas eram pessoas que tinham dado aula há muito tempo lá em 2019, então a gente colocou de novo. Porque quem deu na pandemia queria dar, e aí muita gente, gostei, quero dar mais aula, gostei, quero dar mais aula. Falei, calma, vamos pegar o povo que nunca deu, porque senão é chato, né? A gente tem que dar para os alunos como para aqueles que ficam de fora, né? E a gente sabe que tem professores que funcionam super bem na UAP, né? E que, assim, que se trouxer vai ser um sucesso de novo, se trouxer vai ser sucesso. Então, assim, é sucesso garantido, porque a gente já conhece, né? E aí, então, esse semestre foi quase que todo de docentes que nunca tinham dado aula. Aí, o semestre que vem, a gente ainda não sabe como vai ser, mas tem professores que ficaram de fora, né? Então, a gente fica com aquela promessa, o semestre que vem provavelmente vai ser você. Mas aí, talvez aquele professor também não pode por causa de agenda, né? Porque a aula é na sexta-feira, vai dar aula na sexta-feira à tarde. Mas então, assim, tanto que quando a gente viu que a gente tinha muito mais oferta de docentes do que de aula, foi quando a gente propôs as duas turmas, de veterano e calouro, lá em 2020, né? Mas agora a gente não tem condições de fazer isso, porque a gente não tem perna para comandar duas salas, né? Falta estágio. A gente tem um bolsista só da UAP, e aí isso toma bastante tempo, né? Se a gente ter a questão de agenda, confirmar, entrar em contato, a gente fica enlouquecido, né? E aí esse contato muitas vezes é do professor, a gente não coloca o aluno, né? Porque quando eu entro em contato com o professor da UFABC para dar aula na UAP, é melhor que seja o professor e não o aluno, né? Ou as teses mesmo da Unifesp também é melhor que seja o professor, porque a gente tem o WhatsApp do professor, mas é melhor não passar o WhatsApp do professor para o aluno. Então, essa gestão é bem complicada. E aí, para fazer isso com duas turmas, a gente não está tendo pernas para isso. E aí, esse semestre, mas a gente tem, então, a aula de segunda, de História de Sabedoria, na quarta, a online do meio ambiente, e na sexta, a presencial. Então, são 3 dias por semana, né, com eles. É muito corrido, né? É. Mas está ótimo. Então, a professora Mas Miriam... vocês estão convidados. Se vocês quiserem dar uma aula pontual na sexta-feira, super bem-vindos. E se quiserem até propor um curso também de extensão só para eles, também eles amam, né? Também super bem-vindo. Tá ótimo. Então, a gente pode pensar em bolar em alguma coisa assim, né, da questão ambiental. Vamos ver se a gente... E o João, complementando, que eu acabei fugindo da resposta, o João falou que deve ser um prazer muito grande para o docente. Eu não sei se é um prazer maior para o docente ou para o aluno, porque eles amam as aulas. Tanto a presencial quanto online, os professores ficam encantados, porque eles perguntam muito, muito, muito. Assim, quem está acostumado com dar aula na graduação, que é aquela apatia, muitas vezes os alunos não perguntam nada, né? Parece que você está falando para as paredes, para os idosos não, eles vão fazer muita pergunta, eles são muito curiosos, então isso tanto no presencial quanto no online. Então os professores saem de lá assim encantados, né?
a postura deles, com respeito. É incrível, eu recomendo. Depois que você começar, você der a primeira aula, João, você não vai querer mais deixar de dar uma aula, aí você entende por que todo mundo quer dar aula lá todo semestre. Porque é Isso é muito bom. legal. A Miriam até colocou aqui, eu também adorei dar aula na UAP. Ela falou que foi uma ótima experiência para ela, né? O João também comentou aqui que ele deu aula na EJA e também foi uma satisfação mútua, né? Tanto para o professor como para o aluno. Então, isso é muito gratificante, né? Mas está ótimo, professor. Parabenizo novamente, né, aos dois Obrigado. palestrantes. Eu acho que a gente já está começando aí para a parte do encerramento. Se a Fernanda puder passar para mim aqui o slide, né? Aqui eu tenho o site do evento, né? Estão disponibilizados resumos dos projetos e trabalhos e as apresentações também que foram enviados para o 5º mês do meio ambiente em formato de vídeo. Então, acessem o site meioambiente.unifesp.br para ter todo acesso a esses trabalhos, né, que foram enviados. Pode passar. Então, aqui finalizando, a gente agradece tanto o Departamento de Gestão e Segurança Ambiental, como a Divisão de Gestão Ambiental. Agradecemos os palestrantes, foi uma manhã muito proveitosa, foi muito ótimo, né, as palestras. A gravação dessa palestra, né, vai ficar gravado no YouTube, e as demais também que estão ocorrendo ao longo do mês, elas ficarão disponíveis no canal do YouTube Gestão Ambiental Unifesp. Então, a gente chama vocês aí para se inscreverem, participarem e divulgarem também esse evento que está acontecendo. Então, a programação completa e todos os links estão naquele site que eu apresentei, né, meioambiente.unifesp.br, e também aqui nós temos os canais também, né, das redes sociais, Facebook, Instagram, @dgaunifesp, e caso também queiram entrar em contato com a Divisão de Gestão Ambiental do campus, fica aqui o e-mail, né, gestãoambiental.diadema@unifesp.br. Ótimo, agradeço então a todos. Muito obrigada.